Olá, sejam bem-vindos a mais uma série de exercícios, dessa vez de termometria, dentro do assunto termologia. A termometria estuda a temperatura e as escalas termométricas, não é? Vamos lá. O que é temperatura? Temperatura é um número que mede o estado de agitação térmica das moléculas de um corpo, o quanto elas estão agitadas. Se as moléculas estão muito agitadas, a temperatura é alta. Pouco agitadas, a temperatura é baixa, ok? E a temperatura é um número arbitrário, tanto que veja a escala Celsius, por exemplo, que foi inventada ou foi estabelecida por um cientista chamado Celsius. Ele escolheu como ponto de fusão da água 0 graus Celsius. Poderia ter escolhido menos 30? Poderia. Poderia ter escolhido 150? Poderia. São números arbitrários. E ele escolheu para o ponto de ebulição da água ao nível do mar 100 graus Celsius. Escolheu números assim, bons de trabalhar, né? Poderia ter escolhido outro número, porque são números arbitrários. A ideia dessas escalas é criar comparações. Quanto maior esse número, maior a temperatura do corpo. Tá? São números comparativos, mas são números arbitrários. Uma outra escala também, muito usada nos países de língua inglesa, é a escala Fahrenheit. Nela, o ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água ao nível do mar, 212 graus Fahrenheit. O Fahrenheit era um chato, é isso? Só para dar trabalho para a gente, escolheu 32 a 212? Não, não é isso, né? É que ele não partiu do pressuposto fusão e ebulição da água. Ele partiu de outros pressupostos. E transportando isso para a fusão e ebulição da água, é que nós caímos nesses resultados 32 e 212, ok? Uma outra escala muito importante é a escala Kelvin, muito importante. Lord Kelvin, que foi um cientista muito importante inglês, ele pensou o seguinte: se a temperatura mede o estado de agitação térmica de um corpo, e à medida que ela diminui, essa agitação vai diminuindo, será que existe um instante em que a temperatura é tal que as vibrações param, o corpo para de ter agitação térmica, as moléculas param de agitar? Ele chamou esse estado de zero absoluto. O que é o zero absoluto, então? É a temperatura em que as moléculas param de agitar. Isso seria, então, o zero Kelvin, ou zero absoluto. E a gente sabe hoje que o zero Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. A temperatura Kelvin é a temperatura oficial do Sistema Internacional. E ela tem uma comparação aí, uma ligação com a escala Celsius. Ela vale menos 273 graus Celsius, ok? Vamos continuar já o nosso resumo. Como é que as escalas se relacionam? Vamos pensar em duas escalas genéricas, escalas termométricas genéricas, A e B. Não há necessidade de serem Celsius e Fahrenheit. Eu tenho aqui, então, dois termômetros, vamos chamar assim, A e B, escalas termométricas genéricas. E cada uma delas tem os seus pontos fixos, como a gente chama. Em geral, é a temperatura de fusão da água e a temperatura de ebulição da água. Vamos ver então, aqui eu tenho a temperatura de fusão na escala A e a temperatura de fusão da água na escala B, na escala termométrica B. Do mesmo modo, eu tenho aqui a temperatura de ebulição da água na escala A, temperatura de ebulição da água na escala B. Repito, não há necessidade que sejam esses pontos de fusão e ebulição da água, tá certo? Eu tenho que ter dois pontos que se equivalem nas escalas. E aí o que eu quero? Eu quero saber uma temperatura na escala A, quanto vale na escala B. Ou seja, eu quero relacionar as duas escalas. Para isso, eu faço o seguinte: T menos TFA está para TE menos TF. É como se eu fizesse assim, esse segmento está para esse, assim como esse está para esse. Ou seja, isso aqui, ó, tá? No fundo é uma razão entre segmentos, né? Tá certo? TA, olha lá, TA menos TFA está para T menos TF e do lado de cá, TB menos TF igual está para TE menos TB, TFB, tá? Esse menos esse está para esse menos esse, assim como esse menos esse está para esse menos esse. E é exatamente usando isso que nós podemos relacionar a escala Celsius com a Fahrenheit e chegar
nesse resultado que a gente tem usado durante as aulas, que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos então aqui ao nosso primeiro exercício, caiu na Universidade de Fortaleza. Uma escala de temperatura arbitrária, X, está relacionada com a escala Celsius de acordo com o gráfico abaixo. Esse aqui, ó. As temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal na escala X valem respectivamente. A gente sabe que na escala Celsius as temperaturas são 0 e 100. Ele quer saber na escala X quanto valem essas temperaturas. Veja que essa temperatura aqui é meio esquisita, né? Essa escala, aliás, porque ela é o contrário, né? Quando a temperatura Celsius vai de 10 para 40, quer dizer, aumentou, ficou mais quente, na escala X a coisa vai de 80 para 20. Bom, tudo bem, como eu disse, é arbitrário, o cara inventou essa escala assim, tudo bem. Só fica meio esquisito, né? A gente dizer que aumentou a temperatura do corpo e foi de 80 para 20. Tudo bem, só é meio esquisito, né? Dizer isso. Mas tudo bem, sem problema, nada contra. Vamos lá então. Vamos lá, eu copiei o gráfico aqui para a gente não perder a referência, né? Tá certo? Ele quer a temperatura X quando na escala Celsius for 0 e quer a mesma coisa Tx quando na escala Celsius é 100. Ou seja, ele quer as temperaturas na escala X quando a água funde e quando a água entra em ebulição. É isso que ele quer. Bom, vamos então montar a equação dessa reta, que no fundo é a relação entre as escalas, né? Tá certo? Eu posso montar a equação da reta de vários modos. Eu poderia, inclusive, usar aquilo que eu usei agora há pouco, que eu mostrei agora há pouco, como dois termômetros, né? Tá certo? Eu tenho dois números. Quando o Celsius é 10, o X é 80. Quando o Celsius é 40, o X é 20. Mas posso também montar a equação da reta, se a gente lembrar que a equação de uma reta é y igual a x mais b. Vamos seguir esse caminho, que aqui está mais fácil. Veja, olha, o y aqui é Tx, né? A temperatura aqui na vertical, no eixo y. E no eixo x aqui, eu tenho temperatura Celsius, né? Então, o meu x é Tc, tá bom? Agora, vamos lá. Pelo gráfico, eu sei que quando Tc é 40, né? Quando Tc é 40, o Tx é 20. Então, quando o Tc é 40, Tx é 20. Substituo, então, aqui. Olha lá, no Tx eu coloco 20, no Tc eu coloco 40. E obtenho uma equação aqui, tá certo? Me falta descobrir o A e o B. Eu vou fazer a mesma coisa agora. Quando o Tc for 10, o Tx é 80. Então, quando o Tc é 10, o Tx é 80. Substituindo também aqui, eu tenho, olha lá, 80 igual a 10A mais B. Agora, eu tenho duas equações com duas incógnitas, o A e o B. Posso resolver isso, achar o A e o B. Tendo o A e o B, eu já tenho a relação entre Tx e Tc, né? Eu posso multiplicar uma delas por menos 1, essa segunda, por exemplo, porque fica mais fácil quando eu somar, já some o B. Olha lá, multipliquei por menos 1, essa segunda. Fica menos 80 igual a menos 10A menos B. E obtenho, então, uma terceira equação. Quando eu somar a 1 e a 3, essa é a 1, essa é a 3. Eu tenho aqui 20 menos 80. 40A menos 10A mais B menos B. Vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar? 20A mais, igual a 40A mais B, menos 80 igual a menos 10A menos B. Né? Eu repeti aqui a 1 e a 3. Quando eu somar as duas, fica assim, ó, menos 60, não é? Porque é 20 menos 80, menos 60. 40A menos 10A dá 30A e o B desaparece. Então fica aqui, ó, 30A igual a menos 60. Daí eu tiro que o A é menos 2. Eu posso substituir agora esse menos 2, esse A, por exemplo, na 1. Por exemplo, na 1, tanto faz. E fica assim, ó, 20 igual a 40 vezes menos 2 mais B, e vou descobrir que o B é 100. Tendo agora tanto A como B, eu monto essa equação, ó. Monto essa equação. Tx igual a Tc mais B, fica Tx igual a menos 2, Tc mais 100. Eu já tenho agora a função que me relaciona temperatura X com temperatura C, que é Celsius, tá certo?
que é o que eu precisava, porque agora eu posso descobrir, ó, quando a temperatura Celsius é zero, ou seja, a fusão da água, eu descubro quanto vale a Tx. Eu ponho zero aqui, ó, menos 2 vezes zero mais 100, dá que o Tx é 100. Ou seja, quando a água está fundindo, o termômetro X marca 100 graus, 100 graus X. E a ebulição da água? Quando o Tc é 100, olha lá, Tx é menos 2 vezes 100, que dá menos 200, mais 100, dá menos 100. Então, quando é que a água ferve na escala X? No menos 100. O gelo derrete a 100, a água ferve a menos 100. É aquilo que eu falei, né? Uma escala que é o contrário. Quanto mais quente, menor o número. Paciência, né? Paciência. É assim que eles montaram a escala. A resposta, então, como é um teste, é a alternativa D, 100 e menos 100. Mackenzie, São Paulo. As escalas termométricas mais utilizadas atualmente são a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Perfeito. Se tomarmos por base a temperatura no interior do Sol, estimada em 10 a 7 graus Celsius, podemos dizer que tal valor seria praticamente. Tem algumas alternativas aí, né? Vamos ver. Vamos transformar esse valor para Fahrenheit. Vamos ver. Essa é a função que me permite transformar uma coisa em outra, né? Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Colocando então em Tc 2,10 a 7 sobre 5, aqui fica Tf menos 32 sobre 9, eu posso multiplicar em cruz, fica 5Tf menos 160, né? Porque 5 vezes 32 é 160, e 9 vezes esse valor vai dar 18,10 a 7. Passando 160 para o outro lado, fica 5Tf igual a 18,10 a 7 mais 160. Esse 18,10 a 7 seria 180 milhões. Mais 160 é praticamente 180 milhões. Esse 160 não faz diferença. Ainda mais que ele pergunta assim, praticamente, quer dizer, aproximadamente, né? Então, essa conta toda aqui, eu posso aproximar para 18,10 a sétima. Depois, eu passando esse 5 dividindo aqui, isso vai dar 3,6. Então, a temperatura do interior do Sol seria, segundo esses dados, 3,6, 10 a 7 graus Fahrenheit. Ou seja, 36 milhões de graus Fahrenheit. Bom, aí tem várias alternativas aqui, né? Vamos ver. A primeira seria praticamente o mesmo se a escala termométrica utilizada fosse a Kelvin. Mas isso aqui é verdade, viu? Porque a passagem de Kelvin para Celsius, ou vice-versa, é só somar ou subtrair 273. Quando você tem 0 Kelvin, isso é menos 273 Celsius, tá certo? Se você tem 0 Celsius, você quer saber quanto isso é em Kelvin, você soma 273. Dá 273 Kelvin. 0 Celsius, temperatura de fusão da água, é 273 Kelvin. É só somar 273. Agora veja, nesse valor aqui, 200 milhões, você somar 273, é a mesma coisa que 200 milhões. É como aqui, quando a gente desprezou essa soma de 160. Então, na verdade, é praticamente o mesmo se a escala termométrica fosse a Kelvin. Essa primeira aqui é verdadeira. Já seria a resposta, então. Agora, a B, não. Seria praticamente o mesmo se fosse em Kelvin, em Fahrenheit? Não, a gente mostrou aqui que não. Um é 2, o outro é 3,6. Um é 20 milhões, o outro é 36 milhões. Não, então não é praticamente o mesmo. O C diz assim, 273 vezes o valor, a medida na Kelvin. Não, a diferença é só uma soma de 273, né? E não vezes. Aqui diz assim, é 1,8 vezes o valor correspondente à medida na Kelvin, na escala Fahrenheit. Não, é dividido, né? Na escala Fahrenheit eu divido por 1,8 para dar o que está na Celsius, tá certo? Divido, e não vezes. E não é 0,9 vezes também não, né? Também não é. Não é pegar aquele valor e multiplicar por 0,9, que não vai dar esse aqui. Então, a resposta mesmo é o item A. Vamos lá, pessoal. Mackenzie, São Paulo. O cérebro físico irlandês William Thomson, que
que ficou mundialmente conhecido pelo título de Lord Kelvin, é aquele. Entre tantos trabalhos que desenvolveu, criou a escala termométrica absoluta. Essa escala, conhecida por escala Kelvin, consequentemente não admite valores negativos. É que o zero Kelvin é a temperatura em que as moléculas param. Então não tem como passar daí, né? E para tanto estabeleceu como zero o estado de repouso molecular. Conceitualmente, sua colocação é consistente, pois a temperatura de um corpo se refere à medida da quantidade de movimento das moléculas do corpo. Nada a ver, né? Não é quantidade de movimento. Temperatura mede o quanto as moléculas estão se agitando, né? O grau de agitação delas. Mede a quantidade de calor do corpo. Não existe isso. Calor é energia em trânsito de um corpo para outro. Tá? Não tem sentido falar o corpo tem calor. O corpo está a uma certa temperatura. Calor passa de um corpo para outro. Da energia térmica, não é da energia térmica. Energia térmica que passa de um corpo para outro é calor. Da energia cinética das moléculas, não, temperatura não é energia. Temperatura, inclusive, é um número arbitrário, né? Do grau de agitação das moléculas de um corpo. É isso aqui, ó. Temperatura mede o quanto as moléculas estão dançando lá no corpo. Tá certo? É isso aqui. UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Um termômetro A foi calibrado de modo que o ponto de gelo, quer dizer, o ponto de fusão de gelo, né? Que no Celsius é 0, corresponde a 2 graus A. E o ponto de ebulição da água é 22 graus A. Esse termômetro de escala A é um termômetro de escala um termômetro de escala Celsius, indicarão o mesmo valor para a temperatura D. Ele está perguntando assim: eu tenho o termômetro Celsius e o termômetro A. Tem alguma temperatura em que eles vão marcar o mesmo valor? É isso que ele está perguntando. Vamos ver. Eu tenho que montar a equação que relaciona os dois e descobrir se alguma temperatura eles marcam o mesmo valor. Vamos montar aqui a equação que relaciona os dois. Está aqui o termômetro A e o termômetro Celsius. Quando A marca 2, o Celsius marca 0, correto? Quando A marca 22, o Celsius marca 100. É dito isso, né? Tá certo? Muito bem, então quando eu tenho um certo TA, aqui é um certo TC. Vamos usar aquilo que nós fizemos no resumo, né? TA menos 2 está para 22 menos 2, assim como TC menos 0 está para 100 menos 0. Olha lá, né? É isso que a gente viu no resumo. Ficaria assim, então, ó, TA menos 2 está para 22 menos 2, TC menos 0 está para 100 menos 0. TA menos 2, aqui embaixo dá 20, TC sobre 100. Dá para simplificar embaixo, né? Por 20, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 5. Aí, ó. Então, essa é a equação que relaciona graus Celsius com graus A. Agora, o que ele pergunta? Quando é que os dois marcam a mesma temperatura? Vamos chamar essa mesma temperatura de X. Então, eu coloco o X tanto aqui no TA como no TC. E eu tenho que resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Eu multipliquei tudo por 5. Vai ficar 5x, 10, e aqui o x some. O 5 some. 5x menos 10 é igual a x. Esse x passa para lá, subtraindo, fica 4x. O 10 passa para cá, fica 10. Então, esse x vai ser 2,5. Então, a temperatura em que os dois termômetros marcam a mesma coisa é 2,5. 2 graus A ou 2 graus Celsius, tanto faz. É logo aqui em cima, né? Logo aqui em cima, nessa escala. Logo aqui os dois vão marcar a mesma coisa, 2 graus e meio, correto? Então, a alternativa correta é a E de elefante. Universidade Federal da Bahia. As indicações para o ponto de fusão de gelo e de ebulição da água sob pressão normal de dois termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, distam 20 centímetros conforme a figura. A 5 centímetros do ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais a... Bom, vamos ver aqui. Olha, eu tenho aqui o termômetro Celsius, termômetro Fahrenheit. Essa linha aqui diz respeito ao ponto de fusão da água. Então, aqui é 0 graus Celsius, aqui 32 Fahrenheit. Aqui é 100 graus Celsius
212 Fahrenheit. Veja, essa distância é 20. Se eu dividir 20 em 4 partes, vai dar 5, 10, 15, 20. Olha esse 5 aqui, ó. 5, 10, 15, 20. As temperaturas são 0 a 100, né? Então seria 0, 20, não é isso? 25, 50, 75 e 100. Então esse 5 aqui corresponde à temperatura 25 Celsius, certo? Essa linha aqui está marcando 25 Celsius. Então, de cara, já dá para tirar essas duas que marcam 20. Só pode ser o item A, ou D, ou E. Agora, resta então descobrir 25 graus Celsius, quanto corresponde na escala Fahrenheit. Vamos fazer isso, ó. Eu tenho aqui a nossa expressão de transformação de um e outro. No lugar do Celsius eu ponho 25. 25 sobre 5 é 5. Aqui eu vou multiplicar 5 vezes 9, 45. TF menos 32. 32 passa para o outro lado, vai dar 77. Então a alternativa correta é a A, 25 e 77. Tranquilo, né? O que eu tinha que usar a cabeça então aqui era isso. 25. 20 por 5 dá 4. Então eu posso dividir esse pedaço em 4. 4 pedaços dá 25, 50, 75 e 100. Então logo esse pedacinho aqui é 25. Valeu? Com isso a gente termina essa série de exercícios.